Oi, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula 4 no curso de atendimento ao cliente e nessa aula nós vamos tratar alguma coisa que é também, como tudo, aliás, importantíssimo, que é a questão do relacionamento interno, ou seja, da interdependência entre as pessoas que trabalham na empresa para a realização do trabalho. Então, é o que nós chamamos de cliente interno. Quando nós atendemos um cliente, nós atendemos o nosso cliente externo, aquela pessoa que vem nos visitar. Mas para que nós possamos realizar um trabalho de qualidade para esse cliente externo, nós precisamos ter um relacionamento interno muito bom. E esse relacionamento interno é com o meu cliente interno, ou seja, com o meu colega de trabalho, de quem eu dependo para realizar bem o meu trabalho, e ele também depende de mim e de outros para que nós possamos desenvolver muito bem o nosso trabalho. Então veja, vocês estão lembrados que eu coloquei lá no nosso começo a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, ela falava, né? E ela fala das nossas necessidades humanas. Então eu queria começar com ela, esse nosso quarto encontro, porque quando eu trabalho numa empresa e eu faço o meu trabalho, eu preciso pensar também na pirâmide de Maslow. Se aquele lugar para o qual, se aquela empresa para a qual eu estou emprestando o meu trabalho, né, a minha disposição de trabalho, a minha força de trabalho, se ela realmente está acrescentando alguma coisa na minha vida. Né? Então, eu coloquei aqui na nossa pirâmide de Maslow, né, as 5 etapas, as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização, e coloquei para a gente pensar na satisfação fora do trabalho e dentro do trabalho. Então, fora do trabalho, eu preciso me alimentar, eu preciso de água, eu preciso de sexo, eu preciso de sono, repouso, eu preciso de liberdade, de segurança, no campo social eu preciso do convívio em família, com amigos, meus grupos sociais, como estima eu preciso da aprovação da minha família, dos meus amigos, reconhecimento da comunidade. E em termos de autorrealização, eu preciso me realizar na minha formação religiosa, nos meus passatempos, no meu crescimento pessoal, nas minhas conquistas, enfim. E no ambiente de trabalho, como é que funciona? Né? Dentro das necessidades fisiológicas, eu preciso lembrar que eu tenho que ter um horário de trabalho conveniente, eu tenho que ter intervalo de descanso, eu tenho que ter um conforto físico, condições físicas para realizar meu trabalho. Em relação à segurança, eu tenho que ter um ambiente de trabalho seguro, a minha remuneração e benefícios, receber no vencimento correto, não ter atrasos, eu preciso de estabilidade, eu preciso de, no campo social, ter um bom convívio com os meus colegas, uma boa interação e integração com os meus clientes, um chefe que seja bacana, justo, confiável. Dentro da questão da estima, né? Se eu desenvolver bem meu trabalho, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, eu quero assumir responsabilidades, crescer, né? Ter promoções. E no campo da autorrealização, o trabalho tem que ser desafiador, tem que ter, eu preciso usar minha autonomia, quer dizer, aquela coisa que só eu me dou para que eu possa dar os passos, resolver problemas, encaminhar soluções, participar das decisões, e eu também preciso sentir que tudo isso que está acontecendo comigo dentro do meu ambiente de trabalho precisa promover, né? Eu preciso ter essa percepção, esse sentimento de um crescimento pessoal. Então veja, estamos falando de necessidades humanas, e quando eu penso nessa questão do cliente interno, algo que é tão significativo para que o cliente externo possa ficar satisfeito com a empresa e com o profissional que o está atendendo, nós precisamos ressaltar como primeiro grande item aqui a importância do trabalho em equipe. Então veja, todo trabalho que eu realizo, eu recebo de alguém e eu entrego para alguém. Se eu recebi corretamente o trabalho do meu cliente interno anterior, que é o meu colega de trabalho, que me entregou a parte do trabalho que ele fez para que eu fizesse a minha, e ele me entregou corretamente, eu ficarei bem, conseguirei fazer bem a minha parte
e também fazendo bem a minha parte, entregarei para o próximo, que nem sempre é o cliente final, muitas vezes é um outro cliente interno, que também fará bem o seu trabalho. Então a importância do senso de equipe, não o senso de grupo, né? Cada um trabalhando por si e Deus para todos, como a gente costuma comentar aí no jargão popular, não funciona. Claro que Deus ajuda a todos, mas você precisa ter o senso de equipe, você precisa ter a noção de que você está recebendo adequadamente o seu trabalho e entregando bem o seu trabalho para o próximo na etapa que precisar ser cumprida. E se você não recebeu bem o trabalho que você deveria ter recebido do seu colega, cobre-o positivamente, faça uma cobrança bacana, educada e positiva, mas não deixe passar, porque senão você terá que arrumar a coisa e muitas vezes isso vai gerar mais problemas, mais conflitos e não é legal. Então aqui cabem algumas reflexões. Você precisa lidar bem com as pessoas da equipe, você precisa se comunicar, você precisa delegar, você precisa assumir responsabilidade, você precisa usar a sua autonomia, você tem que procurar uma boa motivação no seu ambiente de trabalho. Motivação é uma palavra muito mal entendida nos meios empresariais, porque o que é motivação? Motivação é motivo que me leva à ação. Esses motivos muitas vezes vêm de dentro de cada um e os motivos muitas vezes vêm de fora para dentro, ou seja, são os motivos extrínsecos, né? Como a gente já colocou lá na questão da pirâmide, a questão do salário adequado, do ambiente de trabalho, uma série de coisas. Então, é preciso que nós possamos desenvolver autonomia, assumir responsabilidade, ter uma boa comunicação interna. Quando eu precisar delegar uma função, delegar um trabalho a alguém, que eu delegue e confie que essa pessoa vai realizar. E aí, tem um aspecto que diz respeito a essa questão do relacionamento entre pessoas dentro do ambiente de trabalho, que é o que nos interessa aqui, que são as críticas. Como fazer críticas construtivas e como receber críticas e elogios. E para isso eu queria mostrar para vocês, né, essa questão de como funciona um ambiente de qualidade total nas empresas. Então você vê ali no centro do nosso esquema, nós temos as necessidades, né? E essa necessidade, ela contando com a participação de todos, comunicação, motivação, o cliente interno direcionando corretamente o seu trabalho, né? Que as pessoas possam assumir a responsabilidade, essa palavra que aparece ali no canto, que é o empowerment, né? O que é o empowerment? O empowerment é o poder que alguém que tem a responsabilidade por fazer delega ao outro e confia, dar poder para essa pessoa agir. E aqui tem uma parte que cabe à empresa, que é a tal da formação contínua, ou seja, treine a sua equipe, dê condições para que a sua equipe possa estar constantemente se desenvolvendo, para que ela possa entregar um trabalho cada vez melhor. As novidades aparecem todo dia, coisas diferentes, formas diferentes, e quando as pessoas são treinadas, capacitadas e têm essa formação contínua, com certeza elas conseguem realizar muito melhor o seu trabalho, né? Uma comunicação multidirecionada, quer dizer, eu tenho que ter a capacidade de me comunicar através de vários meios, várias ferramentas dentro do ambiente de trabalho, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, né? E aqui cabe também, quando o trabalho é bem feito, as tais recompensas. Quando eu faço tudo certinho, eu preciso ser recompensado para que, no final das contas, a qualidade total aconteça dentro das organizações. Quando o feedback, o que é o feedback? Né? Uma retroalimentação, é alimentar de volta uma relação. Quando ele é só destrutivo, é um grande problema. Aqui eu tenho foco apenas em comportamento e desempenho negativo. Os desempenhos positivos são ignorados. Não existe reconhecimento pelo trabalho, não existe valorização do profissional. Existe somente uma ênfase no comportamento negativo, ao erro.
a pessoa baixa completamente a autoestima, né? Essa pessoa se torna insegura, pouco confiante, improdutiva. Então aqui o feedback destrutivo serve apenas para destruir as pessoas e comprometer os resultados. O que é um feedback construtivo? É quando o objetivo é influenciar as pessoas no trabalho positivamente. Saber criticar adequadamente é talvez a habilidade mais importante que um ser humano pode desenvolver. Você saber falar com as pessoas, você ter um jeito para conversar com a pessoa sem minar a autoestima dessa pessoa. Então, ao invés de você julgar o outro, criticar o comportamento, você revela a sua percepção em relação à ação e à atuação do outro. E você permite que o outro fale. Isso é fundamental dentro do relacionamento humano. Existe uma técnica que a gente utiliza muito em liderança, né, e que serve para qualquer colega de trabalho, que é o que eu chamo de técnica do sanduíche. Aliás, eu chamo não, é um termo que é utilizado por muitos profissionais da área, né? O que é a técnica do sanduíche? É você, em primeiro lugar, fortalecer a autoestima de quem você vai revelar alguma percepção. Depois você revela aquela percepção, expondo os pontos que você acha que a pessoa precisa melhorar, colocando o seu entendimento de uma atuação que na sua visão foi incorreta, mas você encerra o seu diálogo reforçando a capacidade da pessoa, os pontos positivos da pessoa, a confiança que você tem de que ela vai superar aquela situação. Então, a gente até chama aqui, né? Quando você valoriza os pontos fortes da pessoa, você está fazendo a base do sanduíche. Quando você revela o ponto que você achou de dificuldade, de problema, de má atuação e tudo mais, é a base, é o recheio do sanduíche. E quando você encerra, reforçando a capacidade de superar aquilo do profissional, você coloca a tampa do sanduíche. Então a crítica fica ali no meio, mas com um reforço positivo tanto na base quanto no encerramento. Isso é fundamental para fortalecer a autoestima das pessoas. E, para terminar o nosso encontro de hoje, a nossa quarta e penúltima aula, eu quero fazer uma pergunta provocadora para você. Você acha que nós, de uma maneira geral, muitas vezes precisamos priorizar um cliente em detrimento do outro? O que você acha sobre isso? Às vezes você precisa dar mais atenção, dar prioridade para um cliente em relação a outro? Lembre-se que nós já temos uma pergunta lá na nossa primeira aula que precisa ser respondida. E ela será respondida na nossa última aula, que é: o cliente tem sempre razão. Eu estou fazendo uma segunda pergunta provocadora agora. Muitas vezes precisamos dar prioridade a um cliente em relação a outro cliente? O que você acha? Essas duas perguntas, na nossa última aula, eu vou responder e espero que você responda junto comigo, com a mesma visão, depois de todos os passos que nós percorreremos nesse grande e extenso caminho para um bom atendimento.